Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia Leal. Estaremos juntos em 8 aulas sobre direito ambiental e a nossa primeira aula é sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Para que nós possamos juntos estudar essa disciplina, é importante que alguns conceitos sejam dados inicialmente. Então, o primeiro conceito que nós precisamos ter é a respeito do que é o meio ambiente. O meio ambiente ultimamente vem sido falado, reiteradamente por conta das tutelas referentes ao ambiente, tanto ao ambiente de trabalho quanto ao nosso ambiente. Então, para que nós possamos desenvolver de forma correta, nós precisamos ter esse conceito. Esse conceito, ele não pode ser um conceito vago. O que nós buscamos? Sempre a orientação dos documentos que nos levam a esse conceito. Então, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo de 1972, trouxe para nós qual seria esse conceito de meio ambiente. Então, o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e atividades humanas. Então, nós podemos observar que o conceito de meio ambiente, ele é amplo e ele nos traz aqui várias interpretações. Também o meio ambiente, ele pode ser um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. E aí nós vamos falar também do meio ambiente de forma bem ordenada, Aí falando sobre como ele é composto, sobre a vegetação, sobre os animais, os micro-organismos, solos, rochas, a atmosfera, que também fazem parte desse meio ambiente, como também os recursos naturais. Mas o Brasil, ele traz para nós um conceito do que seria o meio ambiente, Então o Brasil também possui o seu conceito e ele está definido lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que teve origem com a Lei 6938 de 81 e traz o conceito para nós, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nós podemos observar que tanto o conceito trazido lá na Conferência de Estocolmo, como também o conceito que nós utilizamos aqui no Brasil, eles são bem semelhantes. Por quê? Quando foi feito esse conceito pela Política Nacional do Meio Ambiente, ele buscou aquele conceito lá da conferência, porque lá na conferência ficou estabelecido quais eram os parâmetros importantes para se conceituar o meio ambiente. Então, nós temos a previsão legal aqui no Brasil, na Constituição Federal, que está no artigo 225 da nossa Constituição, e eu só queria lembrá-los que a Constituição Federal, ela é a lei máxima que nós temos aqui no Brasil. Então, toda a nossa legislação, ela deve ser baseada na Constituição Federal. Tudo aquilo que nós tivermos que não estiver de acordo com a Constituição Federal, ela vai ser considerada inconstitucional. Então, dentro da nossa legislação, dentro do nosso ordenamento jurídico, sendo ele ambiental ou qualquer legislação, ela sempre terá que obedecer à Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela é a lei suprema do país e ela traz para nós o conceito bem amplo de como deve ser. E dentro desse conceito, depois, nós poderemos ter outras legislações que nós falaremos nesta aula ainda em aulas futuras. Então, o conceito de meio ambiente dado pela Constituição Federal é que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que é importante para nós aqui, Lembrar que a responsabilidade, o cuidado e zelo pelo meio ambiente não é única e exclusivamente do poder público. Muitas vezes nós lançamos a obrigatoriedade
para o poder público, mas nós, enquanto coletividades, também estamos responsáveis, porque nós cuidamos do meio ambiente não é para o dia de hoje. Nós cuidamos do meio ambiente são para as futuras gerações. E essas gerações têm o direito de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a classificação do meio ambiente, ela pode ser de 3 formas. Primeiro, ela pode ser natural ou físico, que traz lá na Constituição Federal, no artigo 225, no parágrafo 1º e nos seus incisos, que são aquelas constituídas pelo solo, água, ar, pela flora e pela fauna. Aquilo que é natural mesmo. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo das Cataratas do Iguaçu, que é um patrimônio nacional, patrimônio também a nível mundial e que ela é um meio ambiente natural ou físico. Nós também temos um meio ambiente artificial, que é aquele que nós, enquanto seres humanos, e enquanto profissionais, construímos. Muitas vezes nós construímos de forma desordenada e quando fazemos isso acabamos por agredir o meio ambiente. Então aqui nós temos as edificações e eu trouxe para vocês a grande megalópole aí, São Paulo. Como que ela foi construída de forma desordenada. Nós sabemos que o perímetro territorial da cidade é muito pequeno e ela acaba sendo construída aí de forma vertical, até conhecida como Cidade das Pedras, aí a grande metrópole. Então esse crescimento desordenado traz também para nós um grande problema com relação ao direito ambiental. O direito não só ali da fauna e da flora está sendo violado, mas também o meio ambiente de trabalho. Nós vamos ver a classificação depois e vamos perceber que o nosso meio ambiente de trabalho também está sendo violado, porque nós temos poluição sonora, nós temos poluição visual e outros tipos de crimes aí aliados ao meio ambiente. O meio ambiente ele também pode ser cultural, que são todos aqueles bens materiais e imateriais que traduzem para nós uma história daquele lugar ou daquele rio ou da região, e que traz para nós ali dentro da Constituição Federal aquilo que define de patrimônio histórico e cultural da humanidade. Nós temos vários aqui no Brasil e também temos aí a nível mundial. E eu trouxe aqui para vocês o Jardim Botânico, lá em Curitiba, que é patrimônio histórico. Todavia, nós sabemos que nós temos inúmeros patrimônios históricos, No Nordeste nós temos vários, em todas as regiões. No Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Corcovado. Mas eu quis trazer para vocês aqui um da nossa região, mais próximo de nós. E nós temos também o meio ambiente de trabalho. E esse está sendo muito falado ultimamente, apesar de estar previsto na Constituição Federal desde 1988, porque vem trazendo algumas sequelas para o ser humano. Então, alguns problemas que nós temos com as doenças psicossomáticas, muitas vezes são por conta de lugares, ambientes de trabalho que não condizem com uma prioridade dentro da legislação ambiental. Então, é um lugar onde se exerce o seu labuto, o seu trabalho, independente de ser num prédio ou num local aberto. Como, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês os garis, que procura salvaguardar a saúde, a segurança e o bem-estar. Então, quando nós falamos de meio ambiente, muitas vezes nós somos levados, e porque nós aprendemos lá desde o ensino fundamental, que o meio ambiente é só a fauna e a flora, mas não só, O meio ambiente é o meio que nós vivemos ambientalmente organizados. Bem aquilo que diz lá na Constituição Federal, no caput, no seu artigo 225. É eu ter um ambiente equilibrado ambientalmente e ecologicamente para que eu possa conviver. Então aqui eu trouxe para vocês, um local de trabalho.
É óbvio que seria interessante que no nosso local de trabalho nós tivéssemos um ambiente verde, uma área verde, mas nós sabemos que nem em todo lugar é possível. Mas só o fato de nós trabalharmos num lugar onde nós conseguimos desenvolver de forma correta, né, o nosso trabalho, sem pressão, usando todos os equipamentos, recebendo todos os nossos direitos trabalhistas, isto já nos garante um meio ambiente de trabalho saudável. Então, nós podemos concluir que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E essa definição está lá no artigo 3º, né, da Lei 6938 de 81, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, que vai trazer todos aqueles outros conceitos que nós colocamos já, agregando valores de uma forma ampla, porque quando eu falo de condições e leis, eu estou agregando também todas as modalidades que foram ditas aqui a respeito do meio ambiente, tanto cultural, quanto físico, quanto natural, quanto do meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente, segundo a professora Marli, é o conjunto de elementos naturais e artificiais, culturais e do trabalho, né? As suas interações, bem como condições, princípios, leis e influência. Então, todos esses conceitos, eles estão agregados para que eu possa definir o meio ambiente. Não unicamente a fauna, a flora, a atmosfera. Não somente o meio ambiente natural, que muitas vezes nós somos levados a trazer esse conceito aí no nosso subconsciente. Então, nós devemos sempre observar, né, a Declaração de Estocolmo, que eu já falei, e também a definição brasileira que vem sido desenvolvida dentro de todas as legislações, que é a partir do artigo 3º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós temos as principais características dos bens ambientais, né? E por isso que nós temos que zelar e cuidar deles para as futuras gerações. Aquilo que o próprio artigo 225 traz para nós, né? Que é a transindividualidade, a essencialidade, indivisibilidade. Quando ocorrer danos, são na maioria das vezes irreversíveis ou de difícil reparação. A poluição tem efeitos cumulativos, os efeitos não respeitam fronteiras e são vítimas e não são indenizáveis, né? Muitas vezes de difícil valoração. Quando nós temos um dano ao meio ambiente, é muito difícil você valorar, tanto em reais quanto em punição. Porque muitas vezes é irreversível, nós não conseguimos repor a flora, nós não conseguimos repor a fauna, nós não conseguimos repor tudo aquilo que foi culturalmente conquistado ao longo de muitos anos, nós não conseguimos repor o meio ambiente de trabalho, né? Muitas catástrofes que acontecem de forma ambiental, elas não têm como ser repostas depois no meio ambiente, por questões até, né, do próprio ambiente, do próprio meio, do próprio desenvolvimento do meio ambiente, que leva aí milhões e milhões de anos para chegar naquilo que nós temos hoje. Então, por tudo isso, os bens, né, ambientais, eles são chamados de bem difuso. Por quê? Ele diz respeito à sociedade na sua totalidade, de forma que os indivíduos, eles não podem dele dispor sem afetar a coletividade. Não tem como eu desmatar e não afetar uma coletividade. Não tem como eu fazer algo numa área de preservação ambiental e não trazer dano para a sociedade. Não tem como eu começar a construir de forma desordenada e não trazer algo de ruim para a sociedade. Hoje nós vemos que a maioria das cidades que cresceram de formas desordenadas ou que não reflorestaram sofre com grande inversão térmica. Nós temos as chuvas ácidas. Então todos esses problemas ambientais e climáticos, eles estão sendo vistos hoje com
olhos do coração, né, por todos os ambientalistas, e muitas vezes eles trazem aí um problema grave, que são as multas, né, e colocando os crimes ambientais. Então nós respondemos por todos os crimes que nós fazemos. E eu gostaria de lembrá-los, né, para finalizar a aula de hoje, que o dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e como gestores ambientais, ambientalistas, como seres humanos, devemos cuidar e zelar pelo nosso meio ambiente. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês nas próximas aulas. Olá, alunos! Essa é a nossa segunda aula. Hoje falaremos sobre direito ambiental. Bom, para nós começarmos a falar sobre direito ambiental, precisamos conceituar, né, o que vem ser o direito ambiental. Então, o direito ambiental, ele é um conjunto, né, impreciso de direitos, mas que pode ser entendido como um conjunto de normas, princípios que visam a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida. E aqui nós podemos retomar, né, ao conceito dado pela Constituição Federal, lá no artigo 225, desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando nós trazemos o conceito de direito ambiental, o que nós precisamos lembrar? Que é um conjunto de normas e princípios. Dentro do direito, as normas elas devem ser obrigatoriamente cumpridas. Caso eu não cumpra qualquer norma, eu vou ter uma consequência, né? E dentro do direito, a nossa consequência ela é chamada de sanção. A sanção é uma punição que é imposta ao infrator, seja ele num crime ou seja ele em qualquer ato que ele esteja fazendo em contrariedade com a legislação. Então, há 4 marcos relativamente recentes e importantes para que nós falemos aí sobre a proteção ambiental. O primeiro deles é a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, que é a Lei 6938 de 81, né, que vai tratar aí sobre todo aquilo que for necessário a respeito da legislação ambiental, conceitos, diretrizes e princípios. Outra é a Ação Civil Pública 7347 de 85, que ela fala sobre a responsabilidade por todos os danos causados aí ao meio ambiente. E esses danos sejam aí danos artísticos, né? Seja de valor estético, histórico, turístico e paisagístico. Esse paisagístico ele foi vetado, mas a legislação ainda prevê, né, a respeito desses outros aí bens e direitos. A Constituição Federal, que é a lei máxima e suprema do nosso país, que deve ser observada sempre de forma obrigatória em qualquer esfera que formos falar do direito ambiental, e a Lei 9.605 de 98, que fala sobre a lei da natureza, tá? Então, o direito ambiental, ele é uma disciplina relativamente nova, é autônoma porque ela não depende de outros direitos para ser regulamentada, ela tem por objeto a ordenação da qualidade do meio ambiente, com vista a uma boa qualidade de vida. Por que uma boa qualidade de vida, né? Quando nós buscamos um ambiente ecologicamente equilibrado, nós precisamos ter esse conceito de boa qualidade de vida. O que é ter uma boa qualidade de vida? É ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, relaciona-se com outros ramos do direito, como o direito constitucional, administrativo, civil, internacional, penal e tributário, também com alguns ramos da economia. Porque aquilo que eu dizia para vocês, todas as vezes que nós estivermos em confronto com o direito ambiental,
nós vamos ter uma sanção que vai punir aquele que estiver de forma contrária à legislação. Então, eu preciso me socorrer do direito administrativo para ver qual a medida que será imposta. Eu preciso me socorrer do direito penal para ver qual a tipificação penal, né? Nós temos a lei dos crimes ambientais, que nós falaremos ainda, e também a respeito, né, dos tributos que são impostos e taxas e contribuições, e também na área internacional. Porque nós podemos cometer um crime que não seja dentro do nosso território. Podemos cometer um crime em esfera internacional, né? Numa fronteira. Então, o direito ambiental também está relacionado a isso. E trata-se de direitos difusos, né? Porque o direito ambiental, ele é autônomo e está dentro das características de direito difuso. Então, ele não é só um direito fundamental, ele é um direito de toda a coletividade. E ele deve ser pensado e deve ser tutelado não só apenas com a legislação nacional, mas sim com legislações internacionais. Então, a tutela dos direitos fundamentais internacionais, ela está ligada às minorias, ao pluralismo e informações sendo plena e de sentido globalizado. Tanto é que quando nós temos qualquer conferência, seja ela do clima, seja ela para tratar sobre desmatamento, todos os chefes de Estado se reúnem para tratar desses acontecimentos, porque é de relevância globalizada. Então, quando nós falamos de direito ambiental, nós temos que extrapolar aí a nossa territorialidade. Nós não temos que ficar só dentro do território nacional. Quantas vezes nós já ouvimos falar dos interesses de outras nações sobre a nossa Amazônia, né? Sobre a exploração da Amazônia. Então, por isso que o direito ambiental, ele também está além do nosso território. Então, o direito ambiental, ela é uma ciência jurídica que vai analisar e discutir problemas inerentes ao uso, à apropriação dos bens e serviços ambientais. Ele também traz para nós normas e princípios que nós devemos seguir e dentro dessa relação do meio ambiente, para que eu possa harmonizar de forma mais correta, para que eu tenha bom ambiente equilibrado para as futuras gerações, porque é isso que está determinado lá na nossa lei, na Carta Magna da Constituição Federal, artigo 225. Então, o objetivo do direito ambiental é um meio ambiente em todas as suas formas, e óbvio que equilibrado e buscando as futuras gerações. Agora, o objetivo já é compatibilizar direitos aparentemente antagônicos com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, como objeto, eu vou tratar do direito em todas as suas formas. Agora, como objetivo mais centralizado, eu vou buscar um meio ambiente muito bem sustentável. E a sustentabilidade nós encontramos não apenas em zelar e cuidar pelo meio ambiente, mas que eu traga situações, normas e princípios que venham a reger essa relação entre o homem e o meio ambiente, para que eu possa dizer para o homem até onde ele pode enfrentar o meio ambiente e até onde o meio ambiente poderá ser enfrentado. Então, o direito ambiental, ele é destinatário, né, aí todas as formas de vida, tudo aquilo que tem vida está regido e está protegido, tutelado pelo direito ambiental. Então, a natureza das normas são de direitos públicos, todas as nossas normas que nós temos, elas são ou federais, ou estaduais, ou municipais. Temos órgãos específicos para fiscalizar a nossa legislação, se ela está sendo cumprida ou não, e temos também o Ministério Público, né, que vai ser o custos legis. O que é isso? Ele vai fiscalizar se está sendo cumprido tudo aquilo que a Constituição Federal fala a respeito do meio ambiente. Então, as normas, elas atingem situações em curso, mas também o direito público e o privado, e a não aplicação, né, desse direito, ela pode trazer aí para nós complicações futuras
até mesmo com a privação da nossa liberdade. Então, como se tutelar um bem difuso, né? Então, nós precisamos cuidar desse bem, zelar por esse bem e, muitas vezes, denunciar se nós sabemos que alguém não está cuidando e não zelando desse bem. Principalmente se é aquele que de direito tem obrigação, como por exemplo o ente público, que muitas vezes ele está obrigado pela lei a cuidar e zelar de uma APA, por exemplo, né, área de preservação ambiental, e não faz. Usa como se fosse um ponto turístico, um lugar para que as pessoas vão ali ter um lazer, e nós sabemos que isso, pela lei, é proibido. Então, a tutela dos interesses, né? O mesmo evento pode levar vários interesses lesados. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que o fornecedor que divulga, que produz um derivado de leite, de baixo colesterol e coloca à venda, né? E os usuários utilizam e não há um efeito prometido. Então, ainda que há um crime aqui ambiental, também há uma lesão enquanto consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também traz, né, algumas consequências para as propagandas que são consideradas enganosas e abusivas. Então, cada indivíduo, ele pode aqui, no caso dessa tutela que foi feito de forma errada, ele pode ingressar com uma demanda postulando prejuízos suportados, e aí nós teríamos o interesse do indivíduo de forma única, né, individualizada. Então nós teríamos aqui a defesa de interesses individuais, quando vários, né, feitos podem ser interpostos postulando pelos prejuízos causados, e aí eu tenho interesses individuais homogêneos, e quando um dos legitimados, né, pode propor uma ação civil pública, e pode ser toda a coletividade que também teve o seu direito lesado, aí nós estaríamos direito de um direito difuso. Então, não é porque o meu direito ambiental ele foi lesado que eu não consigo restituir, né? De forma legalmente falando e de forma juridicamente falando. Então, eu enquanto indivíduo, eu posso ir lá e postular, eu posso em coletividade, né, lá o meu bairro, ou a minha associação, ou as pessoas que moram mais próximo do lugar onde nós estamos vendo violado o direito, ou toda a coletividade através da ação civil pública. Essa foi a nossa aula de hoje de Direito Ambiental. Aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa terceira aula e falaremos hoje de princípios ambientais. Bom, princípios são conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. No direito ambiental, quando nós falamos de princípios, nós temos que lembrar que essas normas, elas são de caráter obrigatório. Todas as vezes que for imposta a nós uma norma, seja ela jurídica, ou seja uma norma de um regimento, ou do CONAMA, ou de qualquer órgão, né, ambiental, nós devemos cumprir. Sob pena de não o fazê-lo, não termos todo aquele nosso pedido ou requerimento junto aos órgãos ambientais deferidos. E aí nós vamos ter que refazê-los até conseguir nos adequar aos princípios e às normas jurídicas que são exigidas. Então, a conceituação dos princípios está relacionada ao começo. Então, o que é o princípio? É o começo, é o início, né, de alguma coisa. Eles são os pontos iniciais considerados para um determinado assunto ou questão. Então, todas as vezes que eu for tratar do direito ambiental, eu sempre preciso buscar dos princípios. De onde? Qual a fonte que eu vou buscar? É a legislação? Eu vou buscar essa fonte na doutrina? É algum escritor? É algum operador do direito que está dizendo isso? Essa fonte está onde? Lá nos tribunais? Houve algum julgado, um desembargador,
uma turma ou o Supremo Tribunal Federal que julgou sobre determinado assunto, então eu preciso buscar de onde vem esse princípio. Ele também pode estar associado a proposições ou normas fundamentais, como por exemplo, princípios da física, princípios da contabilidade, princípios do direito. Então todos esses princípios, eles devem ser observados de forma obrigatória. No direito ambiental nós temos princípios que são específicos, que nós só encontraremos no direito ambiental. Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio da prevenção. Ele determina a adoção de políticas públicas de defesa dos recursos ambientais como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. Então, se eu observo que uma área ambiental ou que algum ecossistema está sendo lesado, de forma preventiva, eu vou lá e tomo providências. Qual a primeira providência a ser tomada? Procurar o órgão, ambiental responsável da sua região. Se for na sua cidade, você pode procurar a Secretaria do Meio Ambiente. Se for ali uma área que ela é estadual e na sua cidade tiver o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, nós vamos informar o IAP. Caso não tenha o IAP e seja lá um território estadual ou federal, nós devemos procurar sempre o Ministério Público. Sempre no fórum terá um promotor de justiça responsável por essas relações do meio ambiente. E ele estará ali para cuidar e tutelar do meio ambiente. Então, quando nós falamos do princípio da prevenção, nós queremos dizer isso. Prevenir para que algo não aconteça, Prevenir para que um rio não seja assoreado, prevenir para que uma área de preservação ambiental não seja feito um ambiente ali de lazer, prevenir para que nenhum mal possa acontecer, por exemplo, à nossa fauna, prevenir para que animais silvestres e exóticos não sejam mantidos em cativeiros. Então, todas essas medidas que nós podemos fazer enquanto cidadão ou enquanto instituição, nós devemos fazer através desse princípio da prevenção. Lógico, que a responsabilidade também é nossa. O artigo 225 da Constituição Federal fala que não é só do poder público, mas também da coletividade. E também fala que não é para que nós vivamos hoje bem no meio ambiente, mas para nossas futuras gerações. Então, nós vemos aí dioturnamente na televisão e nas redes sociais quantos animais já estão desaparecendo do nosso convívio, Muitos desses animais as nossas futuras gerações não conhecerão. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos eles em cativeiros e não fazemos ali a prevenção. Temos também o princípio da precaução. Muito parecido, os nomes, a nomenclatura, mas eles têm aí funções e conceitos diferentes. Então, o princípio da prevenção, da precaução, ele é visto como um aperfeiçoamento do princípio da prevenção. Então, ele vai vedar as intervenções no meio ambiente e se houver certeza de que as alterações não causarão reações adversas. Uma vez que nem sempre a ciência pode oferecer à sociedade respostas conclusivas sobre a inocuidade de determinados procedimentos. Então, a precaução, ela significa ter cuidado e estar ciente. Muitas vezes nós sabemos que pode acontecer algum evento naquele ambiente ali, mas nós não temos como prevenir mais. Já está em um estágio avançado. Então, o que nós devemos tomar? Alguma precaução. Então, se o problema é de uma grave erosão que está acontecendo próximo àquele riacho ou àquela lagoa, nós vamos tentar fazer com que o causador daquele problema seja minimizado, mesmo que eu não consiga, de uma forma total, precaver o que vai acontecer. Então, a diferença entre este princípio da prevenção é que na precaução é uma incerteza científica sobre o dano ambiental, possíveis riscos desconhecidos.
Nós podemos até mensurar o que pode acontecer, mas nós sabemos se isso vai acontecer ou não. Isso vai depender de todo o trabalhar da natureza sobre aquele evento. Princípio do poluidor pagador. Esse é muito importante, né? A finalidade desse princípio é de forçar a iniciativa privada a absorver os custos ambientais gerados pela sua produção e pelo seu consumo. Então, o que acontece aqui no princípio do poluidor pagador? É o que literalmente em português está dizendo. Aquele que poluir, aquele que causar dano ao meio ambiente, está obrigado a pagar, a repará-lo. Então, este princípio não deve ser confundido com o princípio da responsabilidade, porque lá na responsabilidade o dano já aconteceu e automaticamente sobre ele cairá a responsabilidade. Aqui o objetivo é afastar o ônus econômico da coletividade e voltá-lo para a atividade econômica que utiliza os recursos ambientais. Também fazer com que o empreendedor inclua em seus custos as despesas relativas à proteção ambiental, né? Hoje é inconcebível que uma indústria que vai jogar lá todos os seus resíduos dentro do rio, ele não faça o tratamento adequado e retorne aquela água de forma potável para a população. Então, quando nós falamos nisso, né, nós estamos falando no princípio poluidor pagador. Eu, indústria, estou lá poluindo aquele rio, mas eu preciso ter técnicas e medidas juridicamente corretas e tecnicamente corretas dentro da química e da engenharia química para tratar aquele meio ambiente e devolvê-lo de forma adequada. Já o princípio da responsabilidade, ele vai trazer para nós a responsabilização sobre aquele ato que cometemos. E aqui no direito ambiental, nós temos uma particularidade que chama aí de responsabilidade tripartite. Então, a responsabilidade aqui daquele que comete essa infração, ela será em 3 esferas. Ela será administrativa, ela será civil e ela será criminal. Então, se eu cometi alguma infração contra o meio ambiente, eu vou responder administrativamente, né? O que couber de forma administrativa, eu vou ter que reparar o dano. Eu vou precisar civilmente pagar em dinheiro, vou mexer no meu bolso. Quanto que vai ser o valor? Vai ter que quantificar o que aconteceu ali naquele ambiente e também nós teremos aí uma responsabilidade criminal. Muitas vezes, dependendo do caso, a pena pode ser até restritiva da liberdade. Você vai preso mesmo, né? Vai para a cadeia. Muitas vezes nós achamos que os crimes ambientais não dão em nada e acabamos por cometê-los. O princípio da gestão democrática, ele assegura ao cidadão o direito à informação e à participação na elaboração de políticas públicas ambientais. Mas isso depende do interesse da coletividade. Muitas vezes nós, enquanto cidadãos, nem tomamos conhecimento das legislações que estão sendo formuladas, né, dos projetos de leis que estão sendo direcionados pelas nossas câmaras ou até mesmo pelo Estado ou os nossos deputados, os nossos representantes. Então, quando nós temos em tese esse direito à gestão democrática, é que nós devemos participar de todas as políticas públicas inerentes aí ao direito ambiental, as legislações que cuidam do direito ambiental. O princípio do limite, né, ele ocorre com o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, concretizados na forma de limites de emissões de partículas, limites aceitáveis de presença de determinada substância na água. Então, é óbvio que, como em tudo que nós formos fazer na nossa vida, existe uma tolerância, existe um bom senso. Dentro do direito ambiental também não é diferente. Então, quando nós falamos do princípio do limite, ele vai trazer uma certa tolerância. Muitas vezes nós não conseguimos reverter aquele dano ambiental 100%. Todavia, ali através de equipe técnica, né, vão ser observados quais são os limites aceitáveis para aquela área. Até
quantos porcentos de recuperação nós poderemos ter? E aí, em cima disso, nós fazemos esse princípio do limite. O princípio do direito humano fundamental ao meio ambiente sadio busca, né, ter para nós, enquanto cidadãos, um meio ambiente sadio. E é óbvio que ele vem aí decorrente do artigo 225 da Constituição Federal, porque se lá diz que nós temos que ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações, esse meio ambiente ele deverá ser sadio. Nós não poderemos deixar um meio ambiente para as futuras gerações com inúmeros problemas. Este princípio, ele vai evoluindo de acordo com o que a nossa sociedade vai trazendo de conhecimento, e isso deve iniciar-se desde a nossa casa, lá com a educação ambiental. Então, se eu, enquanto cidadão, consigo ao menos separar os meus resíduos, eu estou colaborando para um meio ambiente sadio, né? E todo o ser humano será aí angariado por esse princípio. Então essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa aula de número 4 e falaremos hoje da parte mais importante de todo o direito ambiental, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente é uma legislação federal que foi criada lá em 1981. Vocês podem observar que é anterior à nossa Constituição Federal, né? Mas foi recepcionada pela Constituição Federal. Então isso significa que nenhum dos seus artigos está contrário, né, ou afrontando a Constituição Federal. E óbvio que no artigo 225 e seus incisos, tá, encontra ali o seu fundamento. A lei da Política Nacional do Meio Ambiente dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e também sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. E ela vai traçar toda a sistemática para a aplicação da política ambiental. Então, essa Política Nacional do Meio Ambiente, a função dela é produzir um diagnóstico da gestão ambiental no Brasil, com estudos estratégicos que visem aprimorar as técnicas de controle ambiental e estimular na população atividades cotidianas que vão promover a sustentabilidade, né? Buscando sempre aquele conceito de meio ambiente equilibrado para quem? Para as novas, para as atuais e para as futuras gerações. Então, qual que é o conceito que nós temos dessa Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, ela é um conjunto de instrumentos legais e técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados a promover o desenvolvimento sustentável. Então, todos os instrumentos que aqui estarão delineados em seus artigos, eles buscam, em primeiro lugar, promover o desenvolvimento sustentável. E o objeto, né, da Política Nacional do Meio Ambiente é a qualidade ambiental, que logicamente vai propiciar aí uma vida melhor para as futuras gerações. O objetivo geral está lá no artigo 2º e busca a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Isso vai ser através da vida, né? Propiciando um melhor ambiente, um ambiente saudável, uma vida sadia à população e também assegurando dentro do nosso país condições de desenvolvimento socioeconômico. Porque se eu tenho uma população sadia, uma população saudável ambientalmente falando, óbvio que a nossa economia ela vai alavancar. Então, quais são os objetivos? Todos esses itens que nós falaremos a partir de agora, eles estão lá na legislação. Então, você não precisa se preocupar em estar decorando, porque a legislação ela vai trazendo e é só você fazer uma leitura sistemática. Aqui nesse ponto, por exemplo, está lá no artigo 4º, né, da lei, e diz lá no inciso 1 que a compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio ambiente. Já o inciso segundo, ele diz sobre a definição de áreas prioritárias da ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico. Então ele vai trazer quais são os entes, né, da federação que são responsáveis por cada área a ser preservada, a ser zelada e a ser cuidada. O inciso terceiro diz que ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso do manejo e de recursos ambientais. Então, todo o manejo feito dentro do direito ambiental e de recursos ambientais, ele deverá estar previsto e deverá ser desenvolvido de acordo com a legislação. Onde que eu vou encontrar, né, essa definição? Lá no artigo 9º da legislação. O desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais, sempre buscando o desenvolvimento tecnológico para que nós possamos agredir cada vez menos o meio ambiente e para que nós possamos ter cada dia mais um ambiente sustentável e equilibrado. A difusão de tecnologias de manejo de meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública, né? E aí, quando nós falamos a respeito dessa divulgação de tecnologias de manejo, nós enquadramos aí também os órgãos públicos que fazem esses tipos de projetos e desenvolvem tecnologias para que sejam usadas desde o pequeno produtor rural, né, que está lá beneficiado pelo PRONAF, até os grandes produtores de grandes latifúndios. O inciso 6º diz que a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Se nós formos lendo todos, né, os incisos, todos os artigos que compõem aí a Política Nacional do Meio Ambiente, nós chegaremos à conclusão de que sempre ela vai estar frisando dessa disponibilidade permanente para a manutenção do equilíbrio e propiciando uma vida, e essa vida saudável. E aí ela vai trazendo lá a imposição ao poluidor e ao predador, das obrigações de indenizar, que entra aqui nos crimes ambientais. E agora nós vamos falar um pouquinho desses princípios, né, que vão nortear aí a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, os princípios, eles também estão elencados lá no artigo 2º, nos incisos de 1 a 10, cada um sendo exemplificado. Então, eu preciso ter ações governamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico, eu preciso fazer uma forma racional do uso do solo, do subsolo, da água e também do ar, um planejamento e fiscalização adequada dos meus recursos ambientais e a proteção aos ecossistemas, tendo aí a preservação de águas e das suas representatividades. Controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras. Então, se eu detecto ou diagnostico que tem alguma área que está sendo efetivamente poluidora, eu preciso fazer um zoneamento, um controle, né, critérios para que sejam minorados os problemas ali. Incentivo ao estudo e à pesquisa tecnológica. Então, eu vou desenvolver, né, um uso racional à proteção dos recursos do meio ambiente, um acompanhamento do estado da qualidade daquele ambiente, recuperação das áreas degradadas, proteção das áreas ameaçadas e degradadas. Aqui entra, né, o princípio que a gente acabou de estudar lá sobre a prevenção e a precaução. E a educação ambiental. E a educação ambiental, eu gostaria de ressaltar que é em todos os níveis. E a educação, ela começa na nossa casa. Muitas vezes nós achamos que educação é um prolongamento da escola. A educação, ela não começa na escola. Se você tem o hábito de chupar uma bala, mascar uns chicletes e jogar o papel pela janela do seu carro ou jogar a qualquer lugar na rua, você não está sendo
colaborador de um meio ambiente saudável. Então são nas pequenas coisas, né? Muitas vezes os nossos filhos, os nossos pequenininhos, eles só vão aprender na escola. E lá na escola eles aprendem o correto, porém quando chegam em casa nós fazemos tudo errado. E quando eles nos corrigem, muitas vezes nós não estamos abertos a essa correção. Então, a educação ambiental, todos esses conceitos que nós estamos falando, ele só vai melhorar e vai chegar àquilo que nós buscamos, que é um meio ambiente saudável, a partir das nossas ações. E as nossas ações necessariamente precisam começar nas nossas casas, com as nossas atitudes. Nós temos também algumas diretrizes que a legislação nos dá, né? E elas são elaboradas em normas e planos destinados à ação do governo. Então, o governo, quando ele vai fazer qualquer ato para minimizar ou até mesmo para que seja efetiva uma cobrança na esfera ambiental, ele precisa elaborar isso de forma sistematizada, buscando sempre a manutenção do meio ambiente ecologicamente protegido e equilibrado. Nós não podemos fazer políticas públicas para beneficiar apenas uma classe. As políticas públicas, elas devem ser para beneficiar a coletividade e também as nossas futuras gerações. Então, aqui eu trago para vocês, né, de forma bem sucinta, e está lá no artigo 6º, a estrutura política administrativa do CISNAMA, né? Então, nós temos lá os órgãos superiores, depois nós temos órgãos consultivos, que no nosso caso aqui o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, temos órgão central, os órgãos executores. A nível federal nós temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. A níveis de seccionais ou a nível mesmo de estado, né? Nós temos as secretarias do meio ambiente, e a nível de município nós também temos as secretarias de meio ambiente, tá? Os órgãos específicos de atendimento e de execução nas unidades de conservação, eles, a partir de 2007, né, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É uma autarquia federal responsável por executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, existe essa lei 11.516 e é uma lei muito interessante que vocês devem ali consultar e fazer uma leitura sistematizada. Bom, quais são os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, nós temos padrões de qualidade que devem ser obedecidos, zoneamento ambiental, avaliação dos impactos ambientais, licenciamento e sua revisão. Vocês observam que todos esses instrumentos, eles estão ligados a um órgão que vão cuidar e reger, né, a uma legislação. Então, eu tenho lá sobre estabelecimento de padrões de qualidades, eu preciso ir lá no CONAMA e olhar todas as instruções normativas. Do zoneamento ambiental também tem legislação, do licenciamento, né, ambiental e a revisão, incentivos à produção e à instalação de equipamentos para a criação de absorção da tecnologia. Criação de espaços territoriais, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades dos instrumentos que estão sendo desenvolvidos e as penalidades ou, né, disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento dessas medidas necessárias e obrigatórias exigidas pela legislação. Os relatórios, né, de qualidade do meio ambiente, que eles são fornecidos anualmente pelo IBAMA, a garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando não houver, e o Cadastro Técnico Federal das Atividades potencialmente poluidoras. Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros. Bom, em tese, né, o que nós conseguimos observar aqui é que para cada instrumento utilizado eu preciso seguir uma norma que vai dizer quais são os documentos necessários, quais as diretrizes que eu preciso tomar para que esse meu documento ele seja um documento hábil e legalmente correto.
juridicamente correto. Eu não posso sair por aí a meu bel prazer fazendo documentos sem ter um padrão estabelecido pela legislação. Então essa foi a nossa quarta aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa quinta aula e hoje falaremos sobre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O instrumento principal que nós temos da Política Nacional do Meio Ambiente é o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele está respaldado dentro da legislação, a legislação não somente estadual, mas a legislação federal. Lógico, né, que nós acabamos de estudar lá na Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e ele está lá no artigo 9º, que é o licenciamento ambiental, mas também no Decreto 99.274 de 90, na resolução do CONAMA, na Constituição Federal, no artigo 225, quando fala da proteção e da prevenção, na Lei 10.165 de 2000, que instituiu a taxa, né, do IBAMA e o anexo de atividades inerentes. Então, essa é a legislação que nós temos hoje para nos pautar federalmente falando. Mas aqui eu trouxe para vocês também a nossa legislação do Estado do Paraná. Então, nós temos aí todas as resoluções do CONAMA, que diz respeito ao licenciamento ambiental, e é óbvio que todas as vezes que formos fazer um licenciamento ambiental ou formos acompanhar todo o processo do licenciamento ambiental, precisamos estar de acordo com a legislação vigente. Então, o licenciamento ambiental, ele é um complexo de etapas que compreende procedimento administrativo com o objetivo a concessão da licença ambiental. Então, para que eu possa construir ou para que eu possa cuidar ou administrar qualquer área dentro da legislação brasileira, eu preciso necessariamente desse licenciamento ambiental. Então, legalmente falando, ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compete a licença sobre a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais. É muito importante que nós observemos isso, né? Enquanto gestores ambientais, nós devemos também orientar os nossos clientes de que esse documento ele é obrigatório e necessário para qualquer alteração ou construção ou ampliação que formos fazer lá dentro das nossas instalações. A licença ambiental ela é uma espécie de ato administrativo unilateral pelo qual a administração faculta aquele que preencha os requisitos legais sobre o exercício de uma atividade. Então, todas as vezes que nós formos fazer uma alteração ou construir, né, nós precisamos ter essa licença ambiental. Nós precisamos ter esse documento e esse procedimento feito em etapas do licenciamento ambiental. Então, legalmente falando, a licença ambiental, ela é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental ele estabelece as condições, as restrições e também todas as medidas, né, de controle ambiental que deverão ser observadas e obedecidas dentro do ordenamento jurídico. Nós não podemos sair por aí empreendendo, constituindo empreendimentos sem que ele esteja legalmente amparado. E para que esse amparo legal ele venha de forma correta, eu preciso ter essa licença ambiental. Como qualquer outra licença, quando nós vamos abrir, por exemplo, um comércio, nós necessariamente precisamos de um alvará de funcionamento. Nós vamos até lá, a nossa prefeitura, né, no nosso município, e fazemos o requerimento. Hoje, a maioria das prefeituras é feito de forma online, tem um link lá, né, no site da prefeitura e nós conseguimos fazer esse requerimento. O licenciamento ambiental, a licença ambiental, também é de ordem obrigatória.
Então, lembrando que esse ato administrativo, ela é uma manifestação unilateral, é só por parte da vontade da administração pública, porque cabe à administração pública a fiscalização. Por isso que muitas vezes, quando estamos lá construindo, vem um fiscal lá para vistoriar aquela obra. E aí ele vai pedir para nós, né, os documentos legalmente exigidos. Dentre eles estará a licença ambiental. Por quê? Em determinados locais, nós não podemos construir de forma desordenada. Nós precisamos observar, como por exemplo, o leito do rio, nós precisamos observar o córrego que passa ali por perto daquela propriedade, o tipo de vegetação, se não estará trazendo algum prejuízo até mesmo para os animais que são ali oriundos daquele lugar, né? Então, por isso precisamos fazer esse documento. E esses atos normativos, né, negociáveis, essa licença de autorização e permissão, ela vai emanar da administração em decorrência de pedido administrativo. Então, eu vou até o ente público, e aqui na nossa região, né, nós vamos lá no IAP, também vamos até a Secretaria do Meio Ambiente, lá na sua cidade, pedir para como que nós devemos fazer esse documento, de forma legal. Para serem válidos no mundo jurídico, eles devem preencher requisitos. E esses requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu não vou fazer um requerimento lá, né, de próprio punho, pedindo para que eu faça alteração, construções ou ampliações naquela área. Existe um formato oficial, existe um padrão oficial. Por quê? Para que eu esteja alicerçado juridicamente e para que essa obra no futuro não venha a ser embargada. A natureza jurídica desse instrumento, né, de política do meio ambiente, ela não é jurisdicional, de caráter preventivo e de tutela do meio ambiente. Ela lembra, nós devemos lembrar que a licença administrativa ela está vinculada ao ente público e a licença ambiental ela é um ato discricionário, ela é uma regra, né? Porque o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, ele não oferece resposta objetiva. Então, quando eu vou fazer o estudo daquela área onde eu vou construir, eu vou precisar observar inúmeros fatores, que não somente legal, mas fatores técnicos, para que eu possa ter a liberação daquela área. Então, esse estudo de impacto ambiental, ele poderá ser favorável ou desfavorável para aquela pessoa que está construindo ou fazendo alterações. Então, quando ela for favorável, ela estará vinculada e assim inexistem danos, não há razão para que o empreendedor não possa desenvolver. Sendo favorável, eu vou seguir todas as instruções que serão passadas e construir dentro da legalidade. Agora, se for desfavorável, ela pode ser desfavorável, totalmente desfavorável, e aí não tem como fazer alterações ou construções naquela área, ou ela pode ser em parte. E aí naquela parte que for colocado que não está favorável, eu vou poder reconstituir, eu vou poder renovar, refazer, né? Fazer alterações para que ela possa ser aprovada e aí submetê-la novamente à apreciação do ente público para sua aprovação. Quem precisa dessa licença ambiental, né? Então, toda atividade utilizadora de recursos ambientais, considerada de efetiva ou potencialmente poluidora, capaz de causar degradação ao meio ambiente. Mas é você que vai mensurar se você tem potencialidade poluidora? Não, né? São os órgãos especializados que vão fazer isso. Então você não pode ter achismo. No direito nós não temos achismo. A legislação ela diz como deve ser feito. Então neste caso lá o artigo 10 da lei 6938 traz como deve ser. E o artigo 17 dessa mesma lei, né, dá ao IBAMA a administração de um cadastro de tais atividades, as quais estão relacionadas na resolução
37 e na Lei 10.165, além de outras portarias também. Então, o licenciamento é um ato que deve respeitar o devido processo legal, porque existe lá um procedimento que deve ser seguido para que ele esteja de conformidade com a legislação, e os princípios administrativos. Então, eu preciso sempre pautar pela legislação de forma coerente. Sendo que a licença, ela não tem caráter de definitividade e ela pode desenvolver atividade sem licença, mas caracteriza crime. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que não tem obrigação de ir até o órgão e saber se elas estão fazendo dentro da legislação, em conformidade com a legislação, e acabam aí sendo responsabilizadas e respondendo por crime ambiental, lá do artigo 60. Então, existem algumas hipóteses de alteração ou de revogação das licenças, está lá no artigo 19, e a violação, a inadequação de condicionantes ou normas legais, omissão ou descrição, né? A superveniência de risco ambiental ou à saúde, tudo isso será responsabilizado. Porque se a minha licença ela não foi favorável, né? Mas ela veio lá com uma ressalva que em parte ela está favorável e é pedido para que eu faça um ajuste, né? Para que eu adeque a algumas condicionantes e normas e assim eu não o faço e continuo a, por exemplo, lá construir na minha obra, eu estou incorrendo em crime e eu vou ser responsável por aquilo. Então, os tipos de licença. Eu tenho a licença prévia, eu tenho a licença de instalação, aí a licença de operação. Então, a licença prévia, ela é concedida em fase preliminar, com os seguintes objetivos: aprovação da sua localização, depois eu tenho lá que suprir o requerente com parâmetros de lançamento de resíduos líquidos, e essa licença não autoriza o início da implantação do empreendimento, ela simplesmente vai trazer para nós algumas diretrizes para que eu possa fazer esse requerimento. Depois eu tenho a licença de instalação, ela vai autorizar a instalação naquele lugar, de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, condicionada à apresentação de projeto detalhado do empreendimento, de como que será feito ali o tratamento de resíduos e tal. E ela tem um prazo de validade de até 6 anos. E eu tenho a licença para operação, também chamada de licença de funcionamento, que ela vai me autorizar a começar a operar, a começar a funcionar aquele estabelecimento. Então, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para essa operação, ela vai começar a entrar em validade. Essa validade é de 4 e no máximo de 10 anos. Então, eu preciso fazer uma renovação dessa licença, que deverá ser requerida com uma antecedência de 120 dias e automaticamente ela ficará prorrogada, né? Caso eu não faça essa renovação da minha licença, o meu imóvel ele poderá ser embargado e eu poderei ter lá no meu imóvel a impossibilidade dele não estar funcionando mais enquanto eu não me adequar às normas e à legislação atinente ao caso. Então, existe também a licença ambiental única, que ela é concedida nos termos do regulamento, autorizando a localização, implantação e operação das atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários. A maioria delas são usadas também, né, aí para que a gente faça essa liberação para o funcionamento do empreendimento. E eu tenho uma licença de operação provisória, que traz as condições de realização ou operação de empreendimentos, de atividade de pesquisa ou serviços temporários. Então, eu vou fazer uma pesquisa em determinado lugar, lá por 120 dias. Eu peço essa licença de operação provisória. E caso o empreendimento, a atividade ou serviço de caráter temporário passe a configurar permanente, aí eu preciso fazer lá o licenciamento ambiental correspondente.
As competências para outorgar essa licença estão lá na resolução do CONAMA 237 de 97 e através da Lei Complementar 140 de 2011, que também traz como que deve ser regulamentado, tá? Traz também quais são as obrigações do Estado em fiscalizar e dos municípios. Essa foi a nossa quinta aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa aula de número 6 e hoje falaremos sobre o estudo do impacto ambiental, EIA ou RIMA, né? O RIMA é o relatório do meio ambiente, tá? Então, vamos falar da legislação e que também dita as normas para que nós possamos fazer esse estudo do impacto ambiental. Então, nós temos a legislação federal, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, resolução do CONAMA, também está alicerçado constitucionalmente lá no artigo 225, inciso 4º, e no decreto 99/274 de 90. Nós temos também a legislação estadual, né? Então, assim, todas as vezes que você for fazer o estudo do impacto ambiental, você precisa observar não somente a legislação federal, mas a legislação do estado onde você está. E se houver legislação específica no município, ela deverá também ser observada. Então, a avaliação do impacto ambiental, ela é um instrumento e está lá previsto no artigo 9º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais, relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de atividades ou empreendimentos apresentados como subsídios para análise da licença requerida. Então, quando eu faço o meu pedido de licenciamento ambiental, porque eu vou instalar, construir, operar, ampliar qualquer área, eu preciso fazer necessariamente o estudo do impacto que aquele empreendimento, que aquela indústria, que aquele imóvel trará ali para aquela região. Então, quando eu vou fazer esse estudo, o que eu tenho que observar? Que eu preciso não somente do estudo e do relatório ambiental, mas também de um plano e um projeto de controle ambiental, porque não adianta eu simplesmente ir lá e pontuar quais são as necessidades daquele local, mas eu preciso já trazer um plano e um projeto para que eu possa controlar ali os possíveis problemas ambientais, o relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, né, que nós falamos aí tecnicamente como PRAD, e análise preliminar de risco. Então, o estudo de impacto ambiental, ele é um mecanismo administrativo e ele é preventivo. E olha que interessante, ele é de caráter obrigatório, né, de planejamento. Então, eu não posso optar por fazê-lo ou não. Eu estou obrigada pela legislação a fazê-lo. E esse planejamento para as atividades que elas vão causar significativo impacto ambiental, visando a preservação da qualidade ambiental. Então, se eu consigo diagnosticar que é significativo ou não o impacto, sozinho não tem como. Eu preciso de um técnico que vai me dizer se aquela área que eu estou ocupando, todos os danos que dali, né, virão, se eles são significativos ou não. Por isso que nós precisamos procurar o órgão adequado e indicado pela legislação. Tem caráter preventivo e obrigatório para tais casos, né? Por que preventivo? Aquilo que nós falávamos nos princípios lá do meio ambiente. Eu preciso, em primeiro lugar, prevenir. Eu não tenho que fazer as ações depois que já aconteceu o fato ou o ato, né? Eu preciso sempre no direito ambiental buscar a prevenção para que eu tenha um ambiente ecologicamente equilibrado e para que eu busque aí todo esse ambiente
de forma melhor e adequada para as nossas futuras gerações. Então, a exigência constitucional, ela está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, que diz: exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, por que eu não posso deixar de fazer? Primeiro, por ser uma norma constitucional. Segundo, porque a própria Constituição delegou poderes para que fosse por uma lei, né, específica, e nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que vem trazer aí quais são os ditames a respeito do estudo do impacto ambiental. Então, quando o empreendimento precisa fazer esse estudo, né? Então, o CONAMA, ele vai trazer lá as diretrizes. Então, eu preciso, né, lembrar, todas as vezes que eu causar ou afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, eu preciso fazer estudo ambiental, tá? O artigo 2º da Resolução 01 de 86 relaciona algumas atividades sujeitas aí ao estudo de impacto ambiental para o licenciamento. Então, ela é meramente explicativa, né? Ela não é, assim, exaustiva, não é todos os que estão elencados ali. São alguns exemplos. Estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. O estudo ambiental também, ele inclui, entre outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, não tem o caráter vinculatório, mas de orientação para a decisão do poder público, né? Então, o poder público, quando ele vai observar lá o estudo de impacto ambiental dentro do licenciamento, ele vai olhar aquilo ali como um caráter que vai vincular, né? Que não vai vincular, desculpa, mas um caráter que vai trazer orientação. É apresentado como subsídio para a análise de licença requerida e ele procura apresentar aspectos positivos e negativos. Então, quando eu faço a avaliação do impacto, eu vou dizer aquilo que está correto, de acordo com a legislação, e aquilo que também não está. Óbvio que dentro daquilo que não está, para a pessoa destinatária daquele documento, ela vai procurar, né, dentro do prazo, a se adequar para se tornar totalmente compatível. O relatório do impacto ambiental, o RIMA, ele materializa esse estudo, tornando-se compreensível para o público. Então, eu faço o estudo e aí eu transcrevo lá nesse relatório. Então, esse estudo, ele pode ser favorável ou ele pode ser desfavorável. Se ele for favorável, a licença ambiental ela vai ser vinculada, a pessoa vai poder mexer lá no empreendimento. Se ela for desfavorável, no caso, se for parcialmente desfavorável, eu vou poder me adequar. Agora, se for totalmente desfavorável, né? Então, eu vou ter que deixar de fazer aquele empreendimento ou aquela ampliação, porque eu estarei ali violando normas do direito ambiental e a legislação ambiental. Nós temos aqui a responsabilidade solidária do poder público, né? Porque se o poder público ele não observa que isso está sendo feito, não fiscaliza, ele vai ser responsável subsidiariamente. Ele vai estar junto com aquela pessoa que está fazendo esse empreendimento de forma errada, responsável, tá? Quem que realiza? Então, é a equipe multidisciplinar, são profissionais legalmente habilitados, está lá na resolução do CONAMA, e quem arca com os custos é o empreendedor. Os responsáveis dispõem que o empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no artigo serão responsáveis pelas informações, administrativamente, civilmente e penalmente. Aquilo que nós falávamos lá da responsabilidade tripartite, né? Então, toda informação que eu colocar que for mentirosa, enganosa ou fraudulenta, eu respondo por ela.
As etapas para o desenvolvimento, né, desse estudo, elas estão bem elencadas para que depois nós possamos fazer a leitura dela, trazendo lá para nós em 9 etapas. Esse estudo ele não figura sozinho no rol de instrumentos de licenciamento prévio. Também eu tenho o plano de controle e eu tenho o programa de recuperação. Aquilo que eu já dizia para vocês, eu preciso cuidar dessa área. E eu tenho também os relatórios de ausência de impacto ambiental. Se eu percebo que aquela área ali, ela não vai causar não existe nada, né, que pode se causar impacto ambiental, eu faço esse relatório. Eu posso fazer também através de audiências públicas, por força do artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que, em respeito ao princípio da informação, dar-se-á publicidade ao estudo prévio do impacto ambiental, ao qual deve ser discutido também em audiência pública. Pode ou não acontecer, né? Mas está previsto em lei. Legitimados para requerer a audiência pública além do órgão ambiental são entidades civis, 50 ou mais cidadãos, o Ministério Público, e o local da realização da audiência precisa ser necessariamente de fácil acesso. Essa foi a nossa 6ª aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa aula de número 7. Falaremos hoje sobre crimes ambientais. Crimes ambientais, ou também lei da natureza, né, como foi aí chamada a lei de crimes ambientais, é uma das nossas leis mais severas que nós temos dentro do direito ambiental. Apesar de que as pessoas comentam que existe a lei, mas ela não é efetivamente aplicada, eu não coaduno com essa posição. A gente percebe que realmente a lei ela está sendo aplicada, fiscalizada, e muitas empresas, muitas pessoas estão respondendo pelos crimes aí ambientais. Então, essa lei ela enfocou a questão da proteção ambiental quando reuniu num único texto legal 5 seções, em forma sistêmica, de delitos que encontravam aí esparsos em outras legislações diferenciadas. Então nós tínhamos delitos especificados lá na lei de pesca, no Código Florestal, no Código de Mineração, entre outros, né? E isso foi unificado. Ela também tipificou crimes contra a flora e contra a fauna e contra, né, a respeito aí da poluição. Então, o ordenamento urbano, o patrimônio cultural, além de prever crimes contra a administração ambiental, também ela vai prever outros tipos de crime. Infelizmente, né, alguns importantes aspectos da proteção ecológica ficaram esquecidos e não foram por ela abrangidos, tais como, por exemplo, a questão dos cetáceos, a biodiversidade, a manipulação genética, entre outros. Mas existem inúmeros projetos de leis que estão tramitando no Congresso e esperamos que eles sejam aí brevemente aprovados. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica é o ponto mais importante de evolução que essa lei trouxe. Por quê, né? Como apenar a pessoa jurídica? E nós sabemos que dentro do direito ambiental, quem mais comete o crime, o ato contrário à legislação, né, é a pessoa jurídica. Então, ela introduziu essa inovação como responsabilidade da pessoa jurídica, está lá no artigo 3º da lei, e que com certeza a maior delas, pois rompe definitivamente aquele paradigma, né, de que a pessoa jurídica ela não está passível a ser apenada por crimes. Então, assim, com a desconsideração da personalidade jurídica, em caso de fraude, traduz a acuidade do legislador ambiental em evitar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica marcasse a responsabilidade somente pessoal e individual, intransferível dos autores, coautores e partícipes do fato incriminado. Então, eu enquanto gestor, eu enquanto gerente,
eu enquanto encarregado ou eu enquanto presidente, diretor ou dono daquela empresa, também serei responsabilizado pelos atos causados pelos meus funcionários, pelos meus colaboradores. Porque se eles estão sob a minha subordinação, e lá na CLT traz essa definição, né, que o empregador é aquele que tem o seu subordinado e todo empregado é aquele que está subordinado ao empregador, então há aqui configurada essa responsabilização. Então, a fixação de penas alternativas também foi um grande marco, né? Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela estabelece essa permissão para a fixação de penas alternativas à pena de prisão, como uma forma de ressocialização do infrator ambiental. Nem sempre, né, a tipificação penal nos crimes ambientais, ela vai ser restritiva de liberdade, né? Muitas vezes ela é restritiva só de direitos, e aí eu posso cumprir de uma outra forma. Quando eu falo restritiva de liberdade, é porque eu vou lá recluso, eu estarei preso lá dentro da cela, numa penitenciária ou numa prisão. Quando eu falo restritiva de direitos, é que de mim será tirado alguns direitos. Então, a fixação de pena alternativa, ela decorre desses direitos, tá? Então, o que é o injusto penal ambiental? Então, essa lei de crimes ambientais, ela vai ratificar, né? Ela vai concordar, ela vai confirmar com essa inovação, o caráter essencialmente educativo da norma penal ambiental, numa tentativa de harmonizar as normas incriminadoras e suas respectivas penas. Por quê? Todas as vezes que acontece uma infração, né, penal, isso não significa que a pessoa precisa ser privada da sua liberdade. Muitas vezes a educação ambiental, sistematicamente, ela vai trazer para aquela pessoa que é um infrator ambiental mais prejuízo do que se ela ficasse lá privada da sua liberdade. E mais, educa, né? O nosso foco, o importante para o direito ambiental é que as pessoas, que os cidadãos, eles estejam informados, educados sobre quais são as medidas corretas para que possamos tomar, para que tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é única e exclusivamente multa pesada, né? Pagar com seu patrimônio, não é único e exclusivamente restringir a sua liberdade, mas sim educar, ressocializar, mostrar para aquele cidadão ou para aquela empresa que aquele ato que ela cometeu vai trazer malefícios não apenas para aquelas pessoas que estão ao redor, mas para toda uma geração. Com relação à reparação do dano, outra inovação, né, dessa legislação é que ela traz para nós lá um mecanismo de tutela efetiva ao meio ambiente, que ela vai condicionar a transação processual, a representação do dano, através de um laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Então, será feito esse laudo, a pessoa irá assinar esse laudo dizendo que ela vai reparar. Então, a empresa, ela se propõe a reparar o dano que ela causou, por exemplo, lá no córrego, que ela eliminou alguns tipos de resíduos e ela não fez a recuperação adequada daquele riacho e trouxe ali problemas para aquela população, né? Ou até mesmo para flora e para a fauna daquele riacho. Então, ela vai se propor ali nesse laudo a um prazo que ela vai ter que recuperar aquele ambiente. Qual é o perfil que nós conseguimos diagnosticar deste criminalizador da lei de crimes ambientais, né? É importante destacar o caráter também relevante que o criminalizador ele é essencialmente punitivo. Elevou a característica de delitos de comportamentos, antes classificado como meras infrações administrativas, e hoje nós temos um crime ambiental. Então, não é simplesmente ir lá e reparar o dano. Ah, eu vou pagar uma taxinha, né? Eu vou lá fazer um recolhimento de um boleto. Não, as responsabilidades, elas são muito mais agravadas do que somente essas. Então, a gente busca aqui também tirar, né, demistificar
ideia que nós tínhamos de princípio da insignificância. Ah, eu estou jogando o meu resíduo reciclável lá no rio, não tem problema, é insignificante perto de um Brasil inteiro eu ir lá e jogar a minha latinha de refrigerante no rio. Então, é um crime, independente se é uma latinha, se são 10 latinhas ou se é um container de latinhas. É um crime, será tipificado e você com certeza será punido. Então, o infrator ambiental, a lei, né, ela reordena a legislação ambiental brasileira no que tange às infrações e ela traz a punição que pode ser extinta quando se comprovar a recuperação do dano ambiental. Então, é passível de extinção. Então, eu fui lá e reparei. Teve o laudo de constatação. Eu precisei reparar da forma que a lei me pediu. Fiz a reparação, então a minha punibilidade ela está extinta, porque eu cumpri aquilo que precisava fazer. E aquilo que nós já vínhamos falando, né, desde as nossas primeiras aulas, buscando sempre essa natureza educativa das penas ambientais, buscando sempre restabelecer a ordem dentro do meio ambiente de forma adequada para que as futuras gerações possam gozar de ambientes saudáveis. Então, a criminalização dos atos de pichar, né, ali edificações urbanas, fabricar ou soltar balões, maltratar plantas de ornamentação, dificultar o acesso às praias ou realizar desmatamento são autorizações prévias antes tipificados como contravenções penais. Então, hoje não é mais uma contravenção penal, é um crime. Então, existe o crime de pichação? Existe sim, né? Eu fui lá e pichei um monumento, eu fui lá e depredei o monumento. Balões, nós sabemos que soltar balões causa um grande dano ao meio ambiente. Dependendo do lugar que esse balão cair, pode provocar queimadas, né? Dependendo da época que nós estivermos vivendo, tiver uma época de seca, pode ser devastador esse crime, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. E em regiões que nós temos ali praias também, né? Muitas vezes nós vamos à praia e nós achamos que aquela praia está suja, porque quando nós estamos chegando tem aquela área de restinga. Aquela área de restinga não é sujeira. Aquilo ali é um meio de se preservar o meio ambiente. Então, toda aquela vegetação que se encontra ali, ela deve ser preservada e preservada de forma correta, né? Não é nós irmos lá e jogando o nosso coco que nós acabamos de tomar, a nossa casca do milho verde, às vezes o sabugo do milho, achando que vai amanhã ser ali um adubo para aquela vegetação. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. E se nós não fizermos isso, nós não teremos uma geração futura saudável. O infrator comum do infrator da lei de crimes ambientais, né? Então, ela conseguiu incorporar ao ordenamento jurídico duas novidades polêmicas, que são responsabilização penal da pessoa jurídica e a nova modalidade de criminoso, o criminoso ambiental, que tanto poderá ser o matuto, o chucro, aquele Zé Ninguém que a gente fala, né? Quanto o mega empresário, o de colarinho branco. Então, a lei, ela não faz distinção. E aí o que é importante, né, nós sabermos, porque nós não podemos alegar que nós cometemos tal crime ou tal ato porque desconhecemos a lei. A lei, ela deve ser conhecida por todos. Então, você não pode, por exemplo, deixar lá na sua casa um papagaio na gaiola, bonitinho, que fala, que reproduz aquilo que você está fazendo, porque veio lá desde a sua bisavó e você acha que isso é bonito, que isso é legal. Nós sabemos que é crime manter animais exóticos em cativeiro e se você for denunciado ou for pego, além de você ter que devolver o animal para o meio ambiente, você será apenado. Quem é o criminoso ambiental, né? Ele tem um perfil diferenciado dos infratores normais aí do crime ambiental. Ele vai exigir um tratamento igualmente diferenciado dentro dessa nova política que caracteriza como socialmente integrado a sua punição. E aquilo que a gente já vem falando, buscando sempre a educação ambiental.
Então, a partir do momento que a sociedade tolera menos uma determinada conduta com reflexos negativos, ela passa a ser considerada crime. E é o juízo de reprovabilidade social como um marco delimitador da ordem jurídica. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos que é contrário ao bom senso, à ordem, ele pode ser caracterizado como um crime, então nós temos que ter essa consciência social. Então, no caso do criminoso ambiental, ele vai ser socialmente aceito e integrado, porém, ele vai precisar ter educação. Então, aquele senhorzinho que gosta de ter canários, de ter passarinhos lá na sua casa, como que você vai educá-lo dizendo que aquilo ali não pode, né? Ele entende que ter ali os bichinhos, que ele cuida bem, que são bem alimentados, nenhum deles passa por nenhum problema de saúde, isso é o razoável, isso é o correto. Ele não tem a noção de que estar trazendo aqueles animais em cativeiro é um crime. Então, o que precisa fazer? Ressocializá-lo, educá-lo, dizer para ele quais são os malefícios que aquele animalzinho está sofrendo por estar ali em cativeiro. Então, os crimes ambientais, popularmente conhecido como Lei do Crime Ambiental, é na verdade um instrumento normativo de natureza híbrida. Por que híbrida? Porque eu vou trazer a parte administrativa com a parte civil para eu poder ali mensurar. A Carta da Terra e a Agenda 21, também aprovadas no Rio de Janeiro com a ECO 92, vieram a somar para que essa legislação seja efetivamente cobrada e alicerçada dentro do nosso país. Bom, quando nós falamos em pena privativa de liberdade, estou falando na pena de reclusão, né? É aquela que eu vou tirar a liberdade do sujeito. Então, alguns crimes, eles estão regidos lá pela plena pena privativa de liberdade, e a pessoa ela vai ficar em regime fechado. Então, antes de adentrar nos novos temas, quando nós falamos na Lei de Crimes Ambientais, nós também temos as penas restritivas de direito, que elas são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total das atividades e prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Muitas vezes a gente ouve falar que não dá nada cometer um crime ambiental porque eu só vou lá e vou pagar a cesta básica, né? Que seria uma pena restritiva de direito. Muito cuidado, porque a legislação ela traz de forma bem diferenciada e detalhada quais são os crimes e quais são as penas. Existem crimes que são restritivos de liberdade, você vai preso, né? Você não vai pagar simplesmente serviço comunitário. Ah, eu vou um dia lá, limpo a igreja X e tô livre. Muito cuidado. Nós precisamos ter uma nova consciência a respeito dos atos que estamos praticando. Não é praticá-los e depois pensar na consequência. Devemos primeiramente investigar, pensar e estudar as consequências para depois praticá-los. Nós temos, né, a prestação de serviço à comunidade, que será determinada pelo juiz, o juiz que vai dizer qual é a comunidade que você vai prestar. A lei também vai trazer algumas disposições a respeito dessas penas, de como que elas devem ser cumpridas, né? E traz todas as descrições de forma correta e ordenada. Vai trazer também dos crimes contra a fauna e a flora, estão todos lá elencados na legislação. Peço que vocês deem uma lida na legislação. Essa foi a nossa aula 7, aguardo vocês na próxima aula. Olá, alunos! Essa é a nossa última aula e nessa aula falaremos sobre a responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, ela não possui o mesmo significado para todos, né? Ser responsável é você cuidar daquilo que você teve um ato. Então, eu assumir fazer algo, eu preciso
me responsabilizar por aquilo que eu fiz. Então, para alguns, essa responsabilidade ela vai representar uma obrigação, enquanto para outros é só um comportamento ético. Por conta da ética, né, eticamente falando, eu vou fazer isso. Então, este conceito se refere à necessidade de revisar métodos de produção, ponderando os impactos sociais e ambientais da empresa. O objetivo também é utilizar recursos naturais de melhoria de maneira possível, minimizando os danos e riscos sem, contudo, reduzir os lucros. Isso é o desenvolvimento autossustentável do planeta. E alguns programas e projetos de responsabilidade social, eles são de inclusão social, de inclusão digital, de coleta, de reciclagem de lixo, de reflorestamento. Hoje a empresa usa muito esse slogan, né? Empresa sustentável, empresa socialmente responsável pelo meio ambiente. Esses selos de qualidade que as empresas aí conquistam, muitas vezes são verdadeiros. Elas estão fazendo ações, multiplicando ações para que nós possamos ter esse ambiente equilibrado e sustentável. Muito embora nós conseguimos observar que algumas empresas, elas simplesmente colocam isso lá, né, nos seus valores, nos seus ditos ali da empresa, mas na prática a gente percebe que isso não acontece. Então, é muita responsabilidade quando nós dizemos que a nossa empresa ela é sustentável. Todos esses conceitos anteriores que foram falados, eles devem estar sempre alicerçados e buscando dentro da legislação. Senão eu não consigo ter uma empresa sustentável. Então, para ter sucesso, o conceito depende da conscientização da sociedade. E é óbvio também, né, por parte da empresa. A Constituição Federal, ela já estabelece a forma de reparação, e essa forma de reparação, como já havia dito, ela é tripartite, né? Ela é uma responsabilidade civil, penal e administrativa. Todas elas são independentes e autônomas entre si. Por que independentes? Cada ato que for praticado, a pessoa ou a pessoa jurídica e seu representante, eles vão ter que ser responsabilizados na medida da sua culpabilidade e nas medidas judiciais cabíveis. Então, se eu cometi um crime que está lá na lei de crimes ambientais, para aquele crime eu tenho uma pena. Essa pena, ela vai ser ali regida pelo direito penal. Também terá uma pena administrativa, que ela pode ser pecuniária ou não, ela pode ser de uma reparação. E também terá essa responsabilidade civil, que muitas vezes é de reparar o dano. Essa reparação do dano também patrimonial. Eu vou lá estipular qual é a multa que aquela empresa terá que pagar pelo dano ali causado, né? Então, isso significa que com uma única ação ou uma omissão, é possível cometer 3 tipos de ilícitos autônomos e receber sanções impostas. Por que por omissão? Porque muitas vezes eu tinha a obrigação de fazer algo e não fiz. Como nós dizíamos lá no licenciamento ambiental. O meu licenciamento ambiental, ele não foi favorável totalmente, ele foi parcialmente. E aí foi colocado que eu precisava fazer algumas revisões e algumas adequações. Eu não o fiz. Eu não o fazendo, incorre para mim algumas responsabilidades. E aí eu serei apenado aí nas 3 esferas. Então, ela impõe ao infrator a obrigação de ressarcimento do prejuízo causado por uma atividade ou por uma conduta. A lei também consagrou a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais. O que seria essa responsabilidade civil objetiva? Eu não preciso provar. Automaticamente, eu serei responsabilizado. Então, quando eu digo que a responsabilidade é objetiva, aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, ele está obrigado a reparar o dano. É assim que diz lá no Código Civil Brasileiro. Então, no caso da sanção civil, são dupla função. Primeiro é garantir às pessoas o direito de segurança, a ponto de se sentirem compelidos
a respeitar o patrimônio alheio e para servir de natureza compensatória, mediante a reparação do dano causado aí à vítima. Na responsabilidade penal, ela está prevista lá no artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais. A ação penal será ajuizada em face de todos que concorrerem para a prática do delito ambiental. É o recurso extremo do Estado para coibir as ações consideradas ilícitas e ela pode ser responsabilizado tanto pelas pessoas físicas quanto pelas pessoas jurídicas. Já a responsabilidade administrativa, a sanção ela é imposta pelo poder público. O poder público, ele que vai dizer aquilo que você terá que fazer enquanto pessoa jurídica ou pessoa física para a reparação dos danos. Então, para configurar a responsabilidade administrativa, é necessário que haja a prática da conduta ilícita. Então, deverá estar provada essa conduta, ou seja, em dissonância com o ordenamento legal. A lei diz que eu não posso fazer, eu vou lá e faço. Então, neste caso, eu estarei aí cometendo uma conduta ilícita. Já na responsabilidade civil, não é necessário uma conduta ilícita. Basta que eu verifiquei o dano. Eu fui lá, cheguei no local e vi que houve um dano, bastou isso para mim, eu posso já responsabilizar a pessoa sobre aquele dano. Agora, quando for criminalmente falando, penalmente falando, eu preciso apurar quem cometeu a conduta, tá? Então, o infrator sujeito a uma sanção de natureza administrativa, ele pode ter uma advertência, né? O poder público vai lá e vai dizer, olha, da próxima vez eu vou te aplicar multa. Pode ser uma multa, pode ser uma interdição da atividade, pode ser uma suspensão de alguns benefícios que aquela empresa teria ou aquela pessoa teria. Já a responsabilidade ambiental empresarial é esse conjunto dessas atitudes que visam o desenvolvimento sustentável do planeta. E essas atitudes, elas devem levar em conta o crescimento econômico em conformidade com a proteção do meio ambiente e garantindo essa sustentabilidade de geração em geração. Então, quando eu digo que a minha empresa ela é sustentável e eu trago lá um selo de sustentabilidade, muitas vezes até no meu produto, eu preciso garantir isso. Não é simplesmente eu ir lá e pedir para que uma empresa imprima no meu produto esse selo de qualidade, sendo que eu não tenho essa qualidade, sendo que eu não primo pelo bem-estar e pelo meio ambiente. Então, vamos falar aqui de alguns exemplos, né, de responsabilidade empresarial. Então, criar e implantar sistema de gestão ambiental na empresa, criar produtos que provoquem um mínimo possível de impacto, treinar e informar seus funcionários sobre a importância da sustentabilidade, dar preferência para o uso de fontes de energias limpas e renováveis, nunca adotar ações que possam provocar danos ambientais, por exemplo, poluição de rio e desmatamento. Algumas empresas, elas focam nas famílias, grandes empresas, elas fazem educação ambiental e vão trazendo as famílias em datas ali importantes para que se fale sobre educação ambiental. Outras empresas focam na CIPAT, né? Que é Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Elas falam também sobre sustentabilidade, porque uma empresa sustentável é aquela empresa que também cuida da segurança do seu funcionário, é uma empresa que também zela pela saúde do seu funcionário. Então eu posso muito bem numa CIPAT falar sobre esse tema aí de responsabilidade empresarial, porque não só os colaboradores, mas também os nossos clientes, as pessoas que vivem no entorno da empresa estão responsáveis por cuidar do meio ambiente, né? Retomando aqui o conceito lá do artigo 225 da Constituição Federal, é a coletividade que está responsável, não é somente o poder público. Né? Muitas vezes nós jogamos essa responsabilidade pelo poder público quando a responsabilidade também é nossa. Então eu, que sou vizinho de uma fábrica e eu estou percebendo que ela é poluidora, se eu não fizer nada, deixar para lá, eu também estou sendo omisso, eu também vou ser coautor ou partícipe daquele crime, eu também posso ser apenado. Nós precisamos tomar cuidado com isso, a responsabilidade também é nossa.
A responsabilidade ambiental individual, né? Então o indivíduo ele deve pensar e agir de acordo com aquilo que vai trazer uma preservação para o meio ambiente. É aquilo que eu falava, eu não posso omitir enquanto eu estou vendo um crime ambiental acontecendo. Eu não posso omitir quando eu vejo o meu vizinho colocando óleo diesel, quando eu vejo o meu vizinho colocando algum tipo de agrotóxico ou cortando a árvore da frente da casa dele, porque aquela árvore não está deixando a fachada da casa bonita ou a fachada da loja bonita. É um crime ambiental. Eu não posso fazer isso de maneira desordenada. Eu preciso fazer o requerimento para o órgão certo, para verificar se aquela árvore ela está realmente prejudicando ou ela prejudicará a pessoa, né? Então, individualmente, nós precisamos fazer isso. Então, quais são as nossas responsabilidades, né? Reciclar o lixo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa muito bem claro a nossa responsabilidade. Não jogar óleo de cozinha no sistema de esgoto, a gente vê muito isso, né? Para não jogar lá dentro da pia, a senhora vai lá, pega aquela panela cheia de óleo que ela acabou de fritar alguma coisa e joga lá na boca de lobo, né? Então, isso também é uma forma que vai contaminar o nosso lençol freático. Esse é um grande problema que a Sanepar aqui no Paraná enfrenta com relação à poluição. Usar água de forma racional, dar prioridade para o transporte coletivo ou bicicleta, evitar o uso de sacolas plásticas no mercado, comprar e utilizar eletrodoméstico com baixo consumo de energia. Muitas vezes, quando a gente vai falar desse uso racional da energia e da água, as pessoas elas tiram sarro da nossa cara, né? Brincam com aquilo que é sério. Não é só por questão de economia no nosso bolso, mas é por questão social. É para ser solidário ao próximo. Quantos lugares não se tem mais água em abundância? E se nós continuarmos desse jeito, as futuras gerações também não as terão. Então eu gostaria de agradecê-los por estarmos juntos aí por 8 aulas. Peço a vocês que sempre estejam em contato com a legislação atualizada. O melhor site para isso é o site do Planalto. Estudem as legislações, entrem no site do IBAMA, entrem no site do Ministério do Meio Ambiente e também no site dos institutos ambientais dos nossos estados. E aqui no Paraná, né, preferencialmente no site do IAP. Aguardo vocês em aulas futuras. Muito obrigada.